O Câmara Livre completa 25 anos. A gente costuma dizer nas nossas trajetórias da missão pública que isso é um recorte muito curto do tempo. Ao mesmo tempo, ele tem na fase de cada um acompanhamento da vida comunitária da cidade, dos seus personagens, nessa nossa missão pública legislativa, que conta as nossas decisões, as nossas virtudes, os nossos desafios e, lógico, as dificuldades que cada um teve no dia a dia. E oferece a você, através desse nosso recorte, uma forma de pensar o mundo ao seu redor. Afinal de contas, a vida é um ciclo. Manuel Afonso Losilla. Exatamente, Nelson. A gente vive por muitos anos, mas cada período tem a sua capacidade cíclica de realizar algumas atividades. Nesse nosso recorte, hoje a gente está aqui conversando no estúdio, né? Há 25 anos isso aqui não existia, o parlamento era de papel, as pessoas tinham que vir aqui para falar. Você é jovem, tanto quanto a gente aqui, um pouco mais jovem, que a gente e as suas filhas aqui, né, os filhos de 23 e 8 anos, vão ter esse outro retrato da história. Mas quando você estava lá atrás, ainda na infância, a visão que você tinha dessa casa de representação do povo, era diferente daquilo por dentro que você acaba acompanhando aqui? Olha, Nelson, eu quando era jovem e criança, até adolescente, eu jamais pensei em ingressar na política, né? A política é uma consequência da nossa vida, pelo menos da minha vida. Eu sempre gostei de atividades sociais, né, de viver em grupo, de participar em grupo, né, desde a época de grupo de jovens, onde tive a possibilidade até de construir um grupo de jovens, né, fundar um grupo de jovens, até as atividades esportivas, né, sempre gostei de esporte, então sempre de se relacionar. Mas nunca imaginei ingressar na política. Comecei a ter uma proximidade maior e me interessar um pouco mais pela política a partir do momento que eu ingressei na faculdade de Direito. E aí comecei a entender um pouco das ações e políticas públicas na construção da sociedade de um modo geral. Então eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Muito embora, desde jovem, a minha família sempre se envolveu em ajudar e eleger representantes da população, principalmente ligados à nossa região de origem. Então, isso já é inerente à minha família, mas eu comecei a me interessar e prestar mais atenção após o ingresso na faculdade de Direito. E aí sim, chegou um determinado momento em que comecei a ajudar também os colegas políticos com as ações que desenvolviam. Ou seja, tem um processo, no caso do seu recorte pessoal como cidadão, aqui, que envolve uma questão de noção comunitária, que foi maturando com você ao longo do tempo, a própria participação da família, dessa questão de ter o representante popular do bairro, da região, e isso com outras ações suas, por exemplo, na igreja, esses envolvimentos foram consolidando aos poucos, até sem você perceber eventualmente? Exatamente. O primeiro convite que eu recebi para ingressar na política veio através do Clemente Rezende, que na oportunidade tinha o apoio da minha família, cumpriu 2 mandatos, apoiado pela minha família, e aí desejava sair como candidato a prefeito, e na ocasião saiu vice-prefeito. E pelo DEM, o Democratas, e foi até minha casa juntamente com a esposa dele, a Tereza, juntamente com os meus pais, com os meus tios, fez o convite para que eu ingressasse no partido e pudesse pleitear uma vaga de candidato a vereador, o que naquela eleição me foi recusado. Não me deram legenda no DEM porque eu não tinha potencial. Pelo menos esse era o entendimento do Democratas. E aí acabei não saindo candidato. Naquela ocasião, eu tinha um vizinho que a família sempre disputou eleições, que era seu Zé Mariano, Fabiano Mariano, e não conseguiam ingressar como vereadores aqui na casa. E naquela ocasião, o Fabiano Mariano e o pai dele, sabendo dessa decisão do Democratas, que não me deu legenda, pediu para conversar comigo e com meu pai.
então foram um sábado à noite, lá na minha casa, conversar comigo e com meu pai se a gente não poderia apoiá-los naquela eleição. É óbvio, fui consultar e conversar com a minha família, meus tios, enfim, familiares de um modo geral, e não hesitamos em apoiar, afinal eram nossos grandes vizinhos e amigos desde a infância. Nós não tínhamos a quem apoiar naquela ocasião, já que o Clemente era o candidato a vice, e apoiamos o Fabiano Mariano, quando então ele foi eleito com mais de 2.000 votos, e também pude, né, ajudá-lo aí de maneira voluntária durante o mandato que cumpriu. Então a minha entrada na política basicamente é essa. Essa ideia de reduto, que a gente fala de representação de bairro, uma cidade gigante como a nossa aqui, né? Tem dezenas e dezenas de bairros, tem as representações populares naturais, de segmentos, os perfis mais variados possíveis do dia a dia, aquele mais sindicalista, outro de representação comercial, outro da área jurídica, do Ministério Público, enfim, né? É o retrato, a gente fala aqui, da nossa sociedade. Mas a ideia do vereador de bairro, daquele que o seu eleitor, ou mesmo aquele que está lá no bairro, fala, opa, peraí, eu preciso passar lá na casa do Luzila, bater papo, tomar um café, ou dar uma ligada, ou bater na porta e falar, ô Luzila, estou com aquele problema lá na minha rua ainda, o meu vazamento. Isso acaba sendo muito mais efetivo ou é impressão? Eu acho que é essa a ideia que eu incuti na minha vida política. Eu acho que a gente precisa efetivamente ter uma representatividade dentro da sociedade que a gente convive e também da região que a gente convive. Então essa é a minha designação enquanto agente político, e sempre foi esse o meu entendimento. Tanto é que o meu ingresso na política, efetivamente como candidato, né, a vereador, foi exatamente no sentido de tentar manter a representatividade da população onde nós estávamos inseridos, né, porque na ocasião o então vereador Fabiano Mariano teve um problema, né, com a justiça, injusto, na minha opinião, mas efetivamente acabou acontecendo. E aí acabou tendo um período de inelegibilidade. E isso prejudicaria a representatividade da população onde nós estávamos inseridos. E houve um clamor da população para que nós tivéssemos a manutenção da representatividade. E aí foi que decidiu-se que eu deveria sair candidato em busca de uma oportunidade pela manutenção da representatividade, já que naquela ocasião, vereador Fabiano Mariano teria bons votos, e assim teve, porém estava inelegível, os votos seriam desconsiderados e a gente perderia a representatividade. Foi então que eu, né, aceitei sair candidato para que a gente pudesse tentar manter a representatividade da sociedade onde nós estávamos inseridos e também da região aonde nós tínhamos atuação desde então e temos ainda, que é a região da Vila Falcão, Vila Junta, maior concentração de atuação. É óbvio que você não é representante de uma só região, você acaba atendendo, né, toda a região. Na última eleição eu tive 2.100 votos naquela região, mas o restante, os outros 1.200 votos foram espalhados por toda a região de Bauru, é assim que a gente caminha. O que é natural. A gente fala do recorte de 25 anos aqui, né? Parece ontem logo ali, ao mesmo tempo muito significativo do ponto de vista de representação da história. Vou voltar lá numa fase lá para conversar com o jovem Manuel Luzila. Que tal aos 17 anos, ali por volta disso, falar, poxa, eu vou fazer direito? No seu caso, já era algo que estava sedimentado, encaminhado, ou você descobriu por outros caminhos? Nelson, na verdade, eu tinha muita habilidade com matemática, né? Então eu participava de várias provas, né, desafiantes de matemática, enfim, consegui bolsa no Prevê Objetivo, né, por conta dessa habilidade que veio até do curso técnico da rede ferroviária. Talvez tivesse até um pouco mais de vocação para a área das exatas, mas eu queria mesmo era tentar ingressar no Barro Branco, né? Então eu prestei o concurso do Barro Branco na ocasião e paralelamente a Faculdade de Direito da Instituição Toledo de Ensino, da IT.
e acabei não passando na prova do Barro Branco, que era, salvo engano, pela FUVEST, e passei na faculdade de Direito. Então eu tinha a opção de fazer um ano de cursinho ou já ingressar na faculdade de Direito. Foi aí que eu optei em ingressar na faculdade de Direito e trabalhar, né, nesse sentido, para entender se era uma afinidade que eu poderia ter. E deu certo, né? Eu gostei da faculdade, enfim, caminhamos com muitos desafios durante a faculdade, até porque durante a faculdade a minha esposa ficou grávida, né? Atual esposa e na época namorada, prematuramente. Então nós tivemos vários desafios. Depois passei no concurso da Polícia Militar durante a faculdade e decidi não ir para a Polícia Militar e seguir a carreira dentro da área do direito. Então foi ingressando e aí sim me formei na área do direito em 2002 e até hoje, né, milito aí na área, eventualmente com uma atuação ou outra. Legal, a gente falava de recortes aqui, por exemplo, pouca gente sabe, né, da atividade parlamentar, está lá o homem público exposto, a turma do bairro conhece, está lá com a vida todo dia, toda semana, as comissões, discutir os problemas e virtudes da cidade, por que não? Mas num determinado momento, seus pais foram trabalhar, enfim, foram para Franca, você ficou alguns anos lá. Exatamente. Meu pai foi transferido, né, na verdade, pelo Senai. Meu pai trabalhou a vida dele inteira no Senai. Teve um período em que se afastou porque constituiu uma empresa e, na sequência, voltou com a dedicação integral para o Senai. Fomos para Franca e aí foi a família toda. Lá você era menino ainda? Lá eu era jovem, né, bem menino, tinha 8, 9 anos, estudava no SESI lá, estudei a vida toda no SESI, né, na primeira fase da minha vida escolar, e moramos um período em Franca, onde, né, lá fiz a primeira comunhão, tenho grandes amigos, meu padrinho de crisma é de lá, enfim, vou todo ano a Franca, porque é uma cidade que nós deixamos muitos amigos lá. Legal, e uma outra trajetória aqui, a gente usa muito no jornalismo, na vida pública, né, principalmente setorizado, como você sabe, a ideia de Franca, porque ela tem estruturalmente população, tamanho territorial, algo muito parecido com Bauru, assim como a gente referencia Piracicaba para fazer comparações de várias naturezas, né? Franca, assim, na verdade, o que Franca tem de diferente de Bauru, ela é totalmente interligada por avenidas largas e de fluxo intenso, né? Uma Maringá bem organizada. Exatamente. Então, assim, onde eu morava, lá em Franca, no Jardim Bueno, era praticamente um pasto, né? Tinha o predinho que eu morava e o restante era pasto. Até eu ia, o SESI, a escola do SESI, era pasto. Hoje, você passa lá, ela está totalmente já povoada. Mas era uma avenida. E é a mesma avenida que tinha naquela época, é a avenida que hoje tem, interligadas por outras tantas avenidas, né? Então lá é um emaranhado de avenidas interligadas com tráfego legal e além disso também, né, lá tem uma atuação muito boa em relação pelo que eu vejo, em relação à água, esgoto, né, totalmente tratado. Bem melhores que nós, resolvidos. O trabalho onde se faz a atuação ali, intervenção de água, esgoto, ele é feito de maneira organizada, ordenada, enfim, a gente percebe algumas diferenças nesse sentido. Mas eu vou pouco lá, vou uma vez por ano, claro, né, e embora tenha lá os amigos, a comparação ainda é um pouco limitada. Tá, mas essa memória afetiva de infância, 8 anos, aqui 9, 10 anos, né? A invernada, deu umas topadas lá brincando de bola na rua de Capotão, não sei se você usou que chute. Lá em Franca, na verdade, foi o período que eu aprendi a jogar basquete. Nós não jogávamos muito futebol. Embora eu disputasse campeonato de futebol lá pelo SESI, né, e toda a região, mas a gente jogava muito, era basquete. Na quadra do prédio onde eu morava, praticamente só se jogava basquete. Por quê? Lá nós tínhamos o time campeão de basquete. O Ravelli, depois veio o Dharma, Franca, né, e eram só craques do basquete, a época que o Guerrinha jogava basquete. Legal. Lá eu ia assistir. A tradição já estava consolidada lá. Então lá era muito basquete. Eu aprendi a jogar basquete, né, mais ou menos,
é lá, né? Embora a minha preferência sempre foi o futebol. Um outro recorte, talvez significativo, né, de falar os tempos que eu saí da minha cidade, por quais razões, por algum tempo, para fazer alguma coisa, né? Você conheceu uma capital interessante, morou lá já no período mais adulto, tal, em Belo Horizonte. Exatamente. Então, em 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, né, eu tive uma passagem por Belo Horizonte. Né? Assim que eu me formei, passei na OAB, eu, naquela época, trabalhava na Pascoaloto, né? Então tive a oportunidade de conhecer a Pascoaloto iniciando, onde se tinha ali 30 funcionários, lotados todos ali na rua 7 de setembro, inclusive eu levava publicações para que o Dr. Nelson pudesse dar andamento nos processos, ele conduzia como advogado, o Dr. Nelson Pascoaloto, e lá fui, né, angariando, né, algumas posições durante esse período de crescimento, desde do ano 2000 até 2003. Em 2003 surgiu a oportunidade de me transferir para Belo Horizonte para cuidar da filial que a Pascoaloto tinha em Belo Horizonte. E aí fui, né, aceitei o desafio, né, não tinha outra opção de crescimento, jovem, e acabei indo, fazendo a gestão da filial por lá. Era uma filial grande, tinha quase 60 funcionários. E foi a minha primeira experiência como gerente, né, vamos dizer assim, como gestor de uma unidade. Fiquei por lá um período até retornar para a matriz em Bauru. E aí sim, gerenciar todo o jurídico ativo, né, onde a gente denomina no segmento aquele jurídico onde nós ingressamos com a ação para fazer recuperação de crédito. E aí fiquei durante um período, até 2006 ou 2007, na Pascoaloto, gerindo todo esse jurídico ativo aqui na matriz e obviamente do Brasil inteiro. Para emprestar um pouquinho dessa experiência sua nessa área, que tem um desenvolvimento assim como outras, né? Inteligência artificial, robotização gigantesca aí. Você tem recuperação de crédito, teoricamente, uma área de causas muito repetitivas na base da essência do direito ali. A área de transformação do processo do mané lá da origem, com essa escala de robotizada agora, ela geralmente se desenvolveu mesmo ou é impressão aqui de fora? Não, sem dúvida. Eu particularmente passei por todas as fases de desenvolvimento de tecnologia até hoje. Eu me lembro que no início nós passávamos petições por fax. Então a gente tinha que trocar toda hora os rolos de fax, etc. E hoje, já através da Mandalite Advogados, da Fint, da Consilig, né, hoje nós temos máquinas que auxiliam a confecção de peças, né, e todo o protocolo é virtual, então não se tem mais impressão de papel. Então nós saímos do fax, dos rolos do fax, para os cliques no computador. Né? Então eu acompanhei, tive a oportunidade de gerir diversas transformações em ambas as empresas que passei, né, nesse mundo digital, e todas com muito sucesso e com muito êxito. Primeira inteligência artificial do mundo jurídico no Brasil, né, eu tive a possibilidade, a honra de participar e conduzir, né, algumas fases dessa implantação. Então, para nós, né, foi uma importância muito grande. Enfim, eu vivenciei bastante fases. Para quem não conhece, por isso que 25 anos é logo ali, né? Vale muito o nosso recorte aqui. É uma questão gigantesca entre inteligência artificial, robotização, será que dá para juntar as duas coisas, tecnologia de informação e processos manuais e digitalizados? Sem dúvida, né? É uma mudança muito drástica, inclusive cultural. Né? Em diversas oportunidades, é assim que nós nos transformamos. Nós já sabíamos que quando passaríamos, né, da confecção de peça artesanal para uma robotização, impulsionando com que as pessoas pudessem ocupar o seu tempo com maior qualidade intelectual, né, já era previsto que algumas pessoas não aceitariam a cultura e pediriam para ser substituídas. E assim acontecia, né, da iniciação manual para a robotização, da robotização para a inteligência artificial. Isso é natural, uma mudança não só em
termos técnicos, mas também cultural, para que as pessoas possam entender essas mudanças. Só mais um parêntese, a miúde, para entender um pouquinho dessa experiência sua, natural da sua carreira até aqui. Quando a gente fala nesses procedimentos, chega a ser tão específico como, por exemplo, eu tenho uma quantidade gigantesca de causas, que tem bases, um volume deles com algumas características parecidas, aí eu tenho controles de datas de processo, ou seja, essas ferramentas todas para o universo que exigiriam lá atrás dezenas, centenas de advogados, eu posso organizar isso em sistemas e, lógico, controlado pelo gerenciamento humano, mas de forma que ele me dê essas ferramentas todas na mão hoje para gestão? A gente, na verdade, você tem a possibilidade hoje, né, com os equipamentos que se tem, de, primeiro, fazer a leitura dos documentos. Legal. Então, hoje, as máquinas, elas fazem leituras de documentos, digitalizam e processam, né, a leitura. Então, a gente tem ainda que fazer o treinamento da máquina. Então, a gente tem o machine learning, né, a máquina fazendo todo o aprendizado e trabalhando os algoritmos, que é educando a máquina para sistematizar e organizar aquela recepção de dados e informações, né, que se tem, de modo que isso possa ser alocado, né, dentro da racionalidade, aonde exatamente há necessidade de se alocar aquela informação. Então, hoje, por exemplo, se a gente falar em direito, a máquina faz a leitura das petições e extrai as informações que você ensinar a máquina a extrair. Né, as causas raízes, a documentação, nome, causa de pedir, enfim, você ensina a máquina a fazer a leitura e trazer essas informações para que você possa trabalhar. Legal. Isso gera racionalização, otimização e organização em escala. Exatamente. Se eu tenho uma correlação de recuperação de crédito com desenvolvimento de captação de clientes, um mercado aqui reconhecido nessa área de Bauru de serviços, né, que forte é serviços em várias frentes, com entrada de volumes significativos de empresas, é correto, então, fazer uma associação quase automática aqui entre recuperação de crédito, captação de novos clientes, Mané Luzila e um volume gigantesco de empregos nessa escala para a cidade? Sem dúvida, Nelson. Essa é uma das missões, né, que nós temos no mundo privado. A partir do momento e que eu ingressei na política e assumi o papel de vereança, eu precisava buscar uma forma de encontrar a conciliação do tempo entre aquilo que eu julgo importante, né? Enfim, cuidar da minha espiritualidade, da fé, cuidar da minha família, cuidar do meu profissional e ainda exercer a vereança de maneira a dar resposta àqueles que confiaram a mim o voto. Então eu necessitei fazer uma reorganização na minha vida profissional, deixei, né, as atividades gerenciais, executivas que eu tinha sobre, né, parte operacional da empresa que eu presto serviço, as atividades executivas, e me redirecionei para atender a área comercial, que já era inerente à minha função executiva, né, mas aí a dedicação é tão somente a área de novos negócios, a área comercial. Hoje eu atuo na área executiva de uma organização, prestando serviço na área comercial, e óbvio, né, quando a gente angaria um novo cliente, seja na área de recuperação de crédito, na área de atendimento, de teleserviços de um modo geral, lembrando que a gente faz teleserviços humano-digital, auxiliando, né, o humano com tecnologias. Quando a gente traz um novo cliente, automaticamente nós estamos trazendo, né, no meu caso, como executivo da área comercial, novos empregos para Bauru. A cada cliente que eu consigo conquistar para trazer para a nossa empresa e iniciar uma operação, nós estamos trazendo novos empregos para Bauru. E essa tem sido uma missão e graças a Deus, né, nos últimos anos, eu, como executivo da área privada, tive a possibilidade, né, de trazer aí milhares de empregos para Bauru. Qual a relação da comunidade São Benedito com essa trajetória tua até aqui?
A São Benedito foi, né, o meu berço, né, onde eu nasci, né, fui ali batizado, tive a primeira comunhão em Franca, mas voltei, fiz crisma na São Benedito, participei de grupos de jovens, também casei na São Benedito, minhas filhas foram criadas na São Benedito, a Emanuele, ambas batizadas na São Benedito, Emanuele primeira comunhão, crisma, também participou de grupo de jovens, e toda a minha família sempre esteve ali enraizada na São Benedito, exercendo uma atividade ou outra, né? Então hoje eu já participei de várias pastorais na São Benedito, acolhida, eu já fui ministro da Eucaristia. Hoje eu e minha esposa participamos da pastoral do matrimônio, né, dando curso às pessoas que querem se casar, ajudando voluntariamente nos casamentos, nos matrimônios, e também temos uma atuação no Encontro de Casais com Cristo, no ECC. Então hoje nós estamos com essas atividades, né, mas já passamos por várias atividades, além do voluntariado de um modo geral. Então a São Benedito é praticamente a nossa casa, onde nós realizamos, né, a nossa profissão de fé, a nossa oração, e aquela comunidade, né, sempre nos apoia e nos socorre quando nós temos necessidade. Legal. Permitir um parêntese aqui da questão, até em homenagem a 25 anos, essa missão pública a gente diz no dia a dia, né, Mané, que a gente já conversou algumas vezes que esta missão aqui de estar exposto, né, e se colocar exposto envolve esse desprendimento, mas ao mesmo tempo tratar com alguns parâmetros. Eu me refiro aqui a esse desafio humano de cidadão de discutir temas, sejam obstáculos, sejam virtudes ou sejam programas, mas separar as pessoas, separar as famílias. Parece simples isso, mas não é fácil se colocar assim. Não, não é fácil, Nelson. Assim, e eu tenho um propósito assim na vida, que é o seguinte, e prioridades, né? Eu tento priorizar. É óbvio que em determinados momentos da vida você tem que alternar, mas assim, eu tento levar em primeiro de tudo, né, a minha parte espiritual, minha fé, religiosidade, né, assiduidade em relação, né, e compromisso com Deus, né? Então a gente tenta pregar isso. Segundo lugar, a minha família, né? Então todas as prioridades, né, serão voltadas para a minha família, né? Em terceiro lugar, né, o meu trabalho profissional. Nós não podemos deixar de realizar o trabalho profissional, porque é isso que vem, né, o sustento da nossa família. E aí, em quarto lugar, nós temos, né, a vereança, nós temos outras prioridades que a gente vai elencando. É óbvio que em determinados momentos você tem que priorizar o trabalho profissional à família, né, e às vezes a vereança em relação ao trabalho profissional, né, à família, mas essa é a escala que eu tento seguir. Então, se eventualmente tem um evento político, mas eu tenho um compromisso familiar, eu vou priorizar a minha família, né? Isso pode se alternar em alguns momentos, mas é dessa maneira que eu penso. Então vai ser sempre assim, né, para que a gente possa tentar conciliar todas essas atividades e também, né, zelar por aqueles que efetivamente nos amam, que estão conosco a hora que a gente realmente precisa. Então, não é porque eu deixei a política de lado, não, é porque nós temos prioridades. E se um dia a política prejudicar, né, algumas dessas outras questões, você pode ter certeza que eu, né, vou me afastar da política e não vou me afastar daquilo que eu julgo que são prioridades dentro daquilo que eu penso e daquilo que eu desejei para a minha vida, né? Então, não é fácil conciliar, não é fácil você blindar, né, todas essas atividades, profissional, familiar, desvincular da política, mas eu tento fazer isso a todo momento para que a gente possa ter uma vida saudável, né, digna e também cumprir a nossa missão enquanto agente político aqui, servindo as pessoas. Por fim, no nosso recorte, essa questão também, que é um desafio psicológico, comportamental do dia a dia, de
fazer as pessoas entenderem com o seu comportamento a diferença entre o homem público, o cidadão, o pai de família, a sua vida lá fora. Parece simples também, que aqui você discute as pessoas concordando ou não, divergindo ou não com você, mas temas relacionados à comunidade, porque eu me referi à questão temas aqui, e as pessoas entenderem que o Mané é aquela pessoa que está lá na rua e ele tem o direito de ter a sua particularidade, privacidade. Ô Nelson, é difícil, não é fácil, mas assim, eu, graças a Deus, né, tenho um bom relacionamento com o meu eleitorado e com aqueles que efetivamente me apoiam e apostaram em mim para ser um representante público. Né, sabem que eu tento dar o meu melhor, obviamente temos erros, né, como todos têm, mas eu tento dar atenção, dar retorno e levar uma resposta àquele que nos procura enquanto agente político, seja resposta positiva ou negativa. O que é lamentável, muitas vezes, na política, é a própria politização dos políticos, porque os ataques à dignidade das pessoas, né, dos agentes políticos, é proporcionado e propiciado pelos próprios agentes políticos. Né? Se os agentes políticos enaltecessem a atividade política, e se fosse um pensamento comum de todos, eu tenho certeza, né, que o povo ganharia, né, que os próprios políticos ganhariam e não teria essa pecha de que os políticos exploram a população, né, são corruptos, né, enfim, não fazem o trabalho que devem fazer. Então isso é denegrido pela própria classe política. Né? Se fosse diferente, eu tenho certeza que a população teria mais prazer em eleger representantes bons na política e também teria mais pessoas participando da política, na construção de políticas públicas e trabalhando no bem comum. Eu acho que esse é o propósito da política e a gente tenta trabalhar a todo momento fazendo com que as pessoas enxerguem no agente político, pelo menos na nossa pessoa, né, que a política é sim feita para que as pessoas do bem possam nela estar. Manuel Afonso Luzila, obrigado por separar um tempo conosco desse recorte aqui. Como a gente disse no início, 25 anos é logo ali, né? Mas olha quanta história a gente acaba tendo que tomar decisões na vida o tempo todo nesses ciclos. É verdade, o tempo passa, o tempo urge, né, como se diz aí, e a evolução hoje ela é muito mais rápida do que, né, alguns anos atrás. Então, 25 anos, né, a gente tem praticamente aí uma mudança de cenário muito grande, não só em termos de tecnologia, mas em termos de cidade. Né? Há 25 anos atrás, eu tinha aí praticamente 17, 18 anos, e me lembro que a rua Bernardino de Campos terminava com asfalto na quadra 17. Dali em diante, era tudo terra, e eu ia correr lá, tal, até a Quinta Ranieri, até o Batalha, na terra. E hoje nós temos totalmente povoado, até, né, lá o Parque do Sabiá, cidade esticou. Até a quadra 30 e poucos da Bernardino de Campos. Então a cidade vai mudando, 25 anos é uma história, né? Então nós temos muita história para contar durante esse período. Obrigado, até. Até mais, grande abraço. 25 anos, o Câmara Livre faz o registro das trajetórias para você refletir um pouco sobre os ciclos da sua vida. Até o nosso próximo encontro.